Meus queridos, hoje eu vou explicar o porquê eu acho que Premonição foi um filme extremamente inovador para o gênero terror suspense. Lembrando que esse vídeo é completamente a minha opinião. Se vocês têm opiniões divergentes ou opiniões que concordam com esse vídeo, por favor, deixem aí nos comentários, podem ficar à vontade. Meu nome é Daniel Castle e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal Espaço Cinema. Para que eu consiga dar a minha opinião de uma forma muito mais completa nesse vídeo, primeiro a gente vai fazer um resumo sobre o filme bem rapidinho. O filme Premonição, ele conta a história do jovem Alex, que ele embarca para uma viagem até Paris com a turma da escola. Tava todo mundo feliz, todo mundo brincando, todo mundo radiante, porque essa é uma viagem que eles estavam esperando bastante. E tudo parece correr normalmente, até que o avião começa a explodir e começa a criar um caos enorme. Por conta disso, acontece um acidente completamente catastrófico. Só que chega um momento ali do acidente que a gente retorna para um ponto que o Alex e os amigos dele ainda estão no avião vivos. Ou seja, aquele acidente ainda não tinha acontecido. O Alex, ele teve uma premonição. E quando ele percebe que ele teve essa premonição e tudo mais, ele começa a surtar dentro do avião, começa a arrumar briga com todo mundo, falando que o avião vai cair e ninguém acredita nele. E tanto ele quanto os amigos dele que estavam acompanhando ele ali naquela viagem acabam sendo expulsos do avião. Todo mundo fica muito bravo com ele, todo mundo começa a ficar revoltado, reclamando que aquela era a viagem da vida de cada um deles. E durante a discussão, o avião explode de verdade. E depois disso, aí que começa a premissa do filme. A morte começa a caçar cada um daquelas pessoas que deveriam ter morrido ali no avião. Por que eu acho que Premonição foi tão inovador? Bom, a gente está falando sobre um filme que é ali dos anos 2000, bem cravado. E para aquele gênero de terror, por exemplo, a gente estava muito acostumado com Jason, estava acostumado com Michael Myers, Chuck. Então era sempre algo físico ou sobrenatural, que possuía algum boneco, algum tipo de entidade, etc. Mas que acabava correndo atrás das pessoas para poder matar elas. A gente estava acostumado com esse gênero de slasher, por exemplo. E a proposta de Premonição, ela é completamente diferente desses filmes slashers que a gente estava muito acostumado ali nos anos 80, nos anos 90. Que, o vilão que Premonição traz para nós, entre aspas, o vilão, é a própria morte. A morte, cara, é algo que a gente vai encarar alguma vez na nossa vida, quando chegar o nosso fim da jornada. E isso que torna o filme Premonição tão assustador. Porque a morte, aquelas pessoas elas não sabem quando, onde e como vai acontecer. E, como é que você consegue derrotar algo que não é tangível, você não consegue fisicamente derrotar? Isso que acaba sendo bem desafiador em Premonição. Por exemplo, no filme do Jason ou no filme do Chuck, tem como você derrotar esses vilões. Agora, como você derrota a própria morte? É um vilão que não tem como você fugir. Então eu acredito que para aquela época foi extremamente inovadora essa ideia, porque é um vilão que não tem como você derrotar, não tem como você fazer algo para conseguir derrotar esse tipo de vilão. Tanto é que a gente vê o filme inteiro os personagens sempre tentando escapar. E a tensão que é criada dentro de Premonição, ela é impressionante, porque a jogada que os roteiristas e também o jogo de câmera que foi inserido dentro do filme é muito interessante, porque às vezes eles filmam, por exemplo, o ventilador, depois filma alguma tomada na parede, depois filma o monitor de um computador. Você não sabe de onde a morte vai atacar, você não sabe qual é o plano que a morte tem para poder ceifar a vida ali daqueles personagens que deveriam ter morrido num acidente. Então eu acredito que a inovação de Premonição é muito legal, porque, é um oponente que você não é tangível. Claro, a gente pode colocar que ele pode ser tangível com o personagem William Bloodworth. Cara, eu acredito que ele é o personagem aí mais icônico dessa série de Premonição, que é interpretado ali pelo Tony Todd. E, ele passa a vibe de que ele não é um simples legista. Claro que eu acho que já é um tipo de referência que os criadores ali de Premonição quiseram colocar no filme. O legista, ele faz o quê? Ele mexe com a própria morte. Então,
fica subentendido dentro do filme de que o William Bloodworth, ele é a própria morte. Ele sabe coisas do passado do Alex e ele sabe exatamente como a morte trabalha. Então ele já sabe que todas aquelas pessoas que escaparam daquele acidente de avião, a morte ia atrás deles um por um até conseguir ceifar a vida de todos para que as coisas fiquem no seu curso natural, digamos assim. É como se, com a premonição, o Alex salvando a vida de todos aqueles amigos dele que estavam dentro do avião, é como se eles tivessem burlado o sistema natural da morte. E com isso, a morte não satisfeita, ela acaba indo atrás deles. Claro, esse filme tem furos de roteiro? Meu, tem muitos furos de roteiro. Mas mesmo assim, a proposta, é um filme que consegue te prender. É um filme que consegue deixar você vidrado na tela, cara. Porque quando aparece cada pessoa diferente, ali cada personagem que deveria ter morrido numa cena, você fica aflito porque você não sabe como eles vão morrer. Claro que um ponto negativo que eu acho do filme é que as mortes, elas são bem improváveis de acontecer. Então, acaba sendo até mesmo absurdo certas mortes que acontecem em premonição. Mas mesmo assim, a proposta do filme, eu acredito que foi extremamente inovadora para a época. A gente estava acostumado com vilões físicos, vilões parrudos como Jason, por exemplo, mas eles trouxeram algo intangível, algo que todo mundo vai encarar um dia, ninguém sabe quando, ninguém sabe como e ninguém sabe onde. Isso que torna a premonição tão assustador e também tão chamativo assim para aquela época. E o negócio deu tão certo que a gente tem 5 filmes e pelos rumores vai ter um 6º filme da Premonição. Acredito que vai ser um reboot de toda a saga. E mesmo que haja muitos filmes e todo filme ser a mesma premissa, ser algum jovem, alguma pessoa ter uma premonição, salvar as pessoas e a morte atrás deles, é algo que consegue prender a gente, é uma ideia que funciona muito bem. Então eu acredito que essa é a minha explicação, essa é a minha opinião do porquê Premonição é um filme tão inovador. E tanto é que essa ideia de Premonição ia ser um episódio da série Arquivo X. Só que os caras acharam a ideia tão boa, tão genial, tão legal, que decidiram transformar isso num longa. E é por isso que a gente tem Premonição nos dias de hoje. Então, na minha opinião, é um filme que trouxe uma vibe bem inovadora aí pro gênero terror suspense e que, acabou pegando muitos fãs aí pelo mundo. Eu sou um deles e eu acredito que se tiver um reboot ou qualquer outra coisa assim, eu acredito que Premonição não vai perder a sua essência e vai continuar captando fãs pelo mundo. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito do filme Premonição, se vocês acham realmente essa proposta inovadora ou não, se vocês não concordam, se você acha que o filme é mais ou menos, dê a sua opinião, pode ficar à vontade. Deixe seu like se vocês gostaram desse vídeo para fortalecer o canal e também se inscrevam ativando todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Então, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, meu querido e minha querida, tamo junto, até a próxima e foi!